Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com toda a sua família. O desejo do meu coração é que no nome de Jesus você se sinta motivado, intimado e convocado a cultuar ao nosso Deus nessa noite. Peço que você se aquiete, deixe de fazer qualquer outra coisa que você porventura estava fazendo, mas que você não somente assista a esse culto que prestaremos ao Senhor, mas que pelo contrário, você aí onde você estiver, você possa então cultuar, louvar, exaltar, bendizer e ser edificado com a palavra de Deus. O desejo do meu coração é que no nome de Jesus você possa sair desse momento de devocional cheio do Santo Espírito de Deus, entendendo e compreendendo o propósito e o objetivo dele para a minha vida e para a sua vida. Tá bom? Então vamos, desde já, do prelúdio, a cultuarmos ao nosso Deus. Vamos, desde já, por meio do prelúdio, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus.
Convido você para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Se você quiser acessá-la, você pode acessar também, mas de modo que você tenha em mãos aí a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Tá bom? Isaías, capítulo 55, leremos do verso 1 ao verso 6, tá bom? Isaías, capítulo 55, versículo 1 até o versículo 6. Acompanhe a leitura, por gentileza. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Gostaria que você e eu, nós pudéssemos sim buscar o Senhor, que no nome de Jesus nós possamos invocar o nome do Senhor Deus enquanto está perto. Enquanto nós temos um fôlego de vida, enquanto nós estamos respirando, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Então, que no nome de Jesus, eu e você, nós possamos buscar esse Deus, exaltar e glorificar a Ele. Vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor? Soberano Deus e eterno Pai, nós somos imensamente gratos a Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que pode todas as coisas, e nós queremos Te exaltar, porque Tu nos dás a oportunidade, ó Deus, de buscar o Senhor, de estar junto, próximo, ó Deus, a Ti. Nós temos vivido, ó Deus, momentos de aflição e de dor, mas nós em todos os momentos queremos que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de Te buscar, de Te servir e de vivermos uma vida, ó Pai, que agrade, honre e glorifique ao Teu nome. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite, para que juntos, ó Pai, possamos cultuar o Senhor. Eu, aonde eu estou, o meu irmão, ó Deus, minha irmã, onde ele ou ela está, que nós possamos cultuar o Senhor nesse momento e que no nome de Jesus, tão somente, ó Deus, o Teu nome seja exaltado, tão somente o Teu nome, ó Deus, seja glorificado hoje e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, agora no verso 7, é um momento que nós temos de reflexão sobre confessarmos, a Deus os nossos pecados, confessar ao Senhor as nossas falhas, porque é sabido que todos nós, via de regra, fazemos o que não agrada ao Senhor. Então, Isaías 55, no verso 7, nos diz: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meu irmão, minha irmã, é fato que nós temos pecado contra o Senhor. Invariavelmente nós cometemos ou fazemos coisas que não agradam a Deus. Então é muito comum eu e você nós termos pensamentos, nós termos atitudes, nós termos ações que não agradam e não glorificam ao nosso Deus. Portanto, gostaria que no nome de Jesus você sentisse-se desafiado a confessar ao Senhor os seus pecados, confessar ao Senhor as suas falhas. Não sei o que você tem feito ou como você tem vivido, mas o ponto que eu sei é que o nosso Deus ele está disposto a te perdoar. Ele está de braços abertos para poder receber você, para poder lhe conceder o perdão que você precisa. Por isso, em nome de Jesus, chegue de fugir do Senhor como Jonas fugiu, mas que você possa ter
de fato essa conversão, essa transformação de vida que o profeta Isaías diz aqui no capítulo 55, verso 7. Converta-se ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados, porque o Senhor Deus, Ele está disposto para perdoar a mim e a perdoar a você. Por isso, vamos ter mais uma palavra de oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor, no nome de Jesus, possa conceder a nós perdão dos nossos pecados, conceder a nós, ó Pai, o perdão das nossas falhas. Via de regra, ó Pai, pensamos, falamos, fazemos coisas que não agradam ao Senhor, transgredimos a Tua lei, transgredimos a Tua palavra. Isso entristece, ó Deus, ao Senhor. Isso nos afasta e nos distancia do Teu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus, converta o nosso coração, transforme as nossas atitudes e as nossas ações. Ó Deus, nós somos aqueles que são nova criatura, uma nova pessoa em Cristo, precisam ter as suas ações e o seu comportamento mudado e transformado pelo Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa gerar essa transformação. E nós te agradecemos, Pai, porque em Cristo nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós obtemos a redenção, ó Deus, das nossas falhas. Por isso, é no nome do Teu Filho amado, Deus Cristo Jesus, que nós oramos e desde já lhe agradecemos. Amém e amém. Irmão, você vai ter a oportunidade, ou tem, né? No culto que nós prestamos ao Senhor, nós sempre temos a oportunidade de continuar um momento de gratidão a Deus. Nesse momento você vai ouvir uma palavra de exortação aí do tesoureiro, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bom? Acompanhe a palavra do irmão e continuemos no nosso culto de adoração e de exaltação ao Senhor. Aqui é o José Alfredo, eu sou o tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil e quero me dirigir a você que é presbiteriano, que frequenta as nossas igrejas. Em tempo de pandemia, os nossos cultos estão praticamente não funcionando. Nós estamos nos reinventando como igreja. Mais do que nunca, a igreja na casa, estimulada entre a família, é a melhor alternativa para esses momentos. Mas há um fato pertence à igreja, que é da igreja e que não pode ser descartado. É a manutenção do templo, é a manutenção do pastor da igreja, é a manutenção dos serviços essenciais da igreja. Então eu quero me dirigir a você que é um crente presbiteriano e quero lembrá-lo do compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Eu lembro que o pastor depende disso, eu lembro que os colaboradores da igreja dependem disso, eu lembro que os missionários que a sua igreja ajuda precisam disso, eu lembro que os serviços essenciais que a igreja usa, tais como água, luz, telefone, mesmo que periodicamente suspensos, eles vão ser cobrados lá na frente. Então é preciso que haja isso. Então eu quero me dirigir a você, lembrar a você desse compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Ele é importante, o seu pastor precisa disso, a sua igreja precisa disso. Eu quero deixar com você uma frase que nós temos como lema na tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa frase é a seguinte: a igreja cresce na fidelidade dos justos. Seja você um justo fiel e a sua igreja haverá de crescer com pandemia ou sem pandemia para a glória de Deus. Muito obrigado. Oi, meus amados irmãos da IPCMEAR. Hoje estou aqui para mais uma vez juntos nós prestarmos louvor e adoração ao nosso Senhor. E antes da gente começar a cantar as músicas de hoje, eu gostaria de ler alguns versículos que se encontram no livro de Salmos, no capítulo 34, a partir do verso 1. Salmos, capítulo 34, a partir do verso 1. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma,
lhe exaltemos o nome. Somente até aqui. Então eu te convido a bendizer o Senhor, a louvar em todo tempo Ele, para que juntos, em uma só voz, possamos glorificar e exaltar o nosso Deus, porque Ele é bom o tempo todo, nada foge ao seu controle e Ele cuida da minha e da sua vida. Então vamos juntos, com muita alegria e com muita gratidão, louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? E a primeira canção que nós iremos entoar ao Senhor nesse momento, Teu Amor Não Falha. De fato, meu irmão e minha irmã, nós podemos ter a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, que mesmo quando nós nos encontramos em momentos que estamos abalados, abatidos, ainda assim a mão do Senhor há de nos suster e de nos guiar pelo caminho que é estreito e que conduz para a vida eterna. Por isso, você pode, junto comigo, cantar sobre esse amor, dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre, que o amor dele não muda, mas permanece o mesmo. Vamos juntos louvar ao Senhor.
agora, meus irmãos, a próxima música que nós iremos cantar ao Senhor, Meu Respirar. De fato, o Senhor, Ele é tudo que nós temos. Nós nada somos sem o Senhor. Nós nada podemos fazer sem Ele. Pode ser que a gente escute que há várias maneiras de ser feliz, de se sentir realizado, há várias formas de como viver a vida, mas de fato você pode ter certeza que a única forma que é verdadeira é vivendo para o Senhor, é sendo feliz e encontrando a plena satisfação somente nele. Todos os outros tipos de felicidade e de dependência são falsas. Somente no Senhor nós temos segurança, somente Ele nos ama de maneira incondicional, somente Ele nos sustém com a destra das suas mãos. Por isso, você pode ter a certeza de que eu e você não somos nada sem Deus, nada sem Ele. Por isso, vamos cantar a respeito disso de todo o nosso coração. Senhor, te louvamos, Deus, e te engrandecemos, porque de fato nós não somos nada sem o Senhor.
Obrigada, Deus, porque nós temos consciência da nossa total e completa dependência do Senhor. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e não permita que nós vivamos, Senhor, na ilusão de querer fazer tudo na nossa própria força, no nosso próprio pensamento e vontade. Mas que em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos vidas que são prostradas diante do altar do Senhor, que de fato, Deus, queiramos ter realizações na vontade do Senhor, que possamos viver não os nossos planos, Pai, mas os planos do Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos, Pai, que esperar no Senhor é sempre caminhar. Sabemos, ó Deus, que nós dependemos de um Deus que é todo-poderoso, que opera maravilhas, e a maior delas foi a cruz que nos deu salvação, liberdade, justificação completa. Por isso, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor livre a mim e aos meus irmãos de viver uma vida longe do Senhor. Que o Senhor nos livre, ó Deus, da nossa própria vontade, do nosso próprio coração, dos nossos próprios desejos. Mas em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, ó Deus, viver os desejos do Senhor e a vontade do Senhor, com alegria, Senhor, com felicidade e gratidão, por saber que um Deus que é tão grande e eterno não está longe, mas está perto de nós. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela oportunidade maravilhosa que tivemos de cantar louvores ao Senhor. Fica com cada um dos meus irmãos, ó Deus, e também comigo durante essa semana que se inicia. Nos dê força, Senhor, graça e amor, ó Deus, para que possamos refletir a quem nós servimos. Essa é a nossa oração e nós fazemos o nome santíssimo de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Agora, nesse momento de reflexão da palavra do Senhor, quero convidar você que possa abrir mais uma vez ou acessar mais uma vez a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1. Nós leremos do verso 12 ao verso 15. Na semana passada nós meditamos em Ageu no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. E hoje, se o Senhor nos permitir, nós estaremos refletindo a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, verso 12 em diante. Encontrou aí? Ageu, capítulo 1, verso 12. Acompanhe a leitura, por gentileza. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, e pedimos que no nome de Jesus o Senhor nos edifique nessa noite, ou continue a nos edificar, para que nós possamos, ó Deus, sair desse momento de reflexão da Tua Palavra, entendidos do porquê nós buscamos o Senhor, do porquê nós vivemos uma vida diante e debaixo dos pés da cruz de Cristo. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ver, ouvir, entender, compreender e praticar, ó Deus, a Tua Palavra. A respeito de nós, fale ao nosso coração em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o tema que nós vamos meditar e refletir na palavra do Senhor hoje é: por que busco a Deus? Você já parou para pensar? Por que você busca a Deus? Talvez você pense, é porque eu tenho uma empresa, essa empresa vai bem. É porque eu tenho meus filhos, minha esposa,
ter uma casa, ter um carro, sou bem-sucedido. Ou talvez você esteja dizendo, não, eu busco ao Senhor porque eu estou na pindaíba, não tem mais nada para fazer, então eu tenho que fazer é buscar a Deus, ir para a igreja para ver se as coisas melhoram. Por que você busca a Deus? Será que você busca a Deus com medo? É por causa do seu medo dessa pandemia a qual nós estamos vivendo? Por que você busca a Deus? Por que eu busco a Deus? O que nos motiva, o que nos impulsiona a buscarmos ao Senhor? É a respeito disso que nós vamos refletir hoje nesse texto que nós acabamos de ler. Nesse sentido, meus irmãos, eu gostaria de ver com você que no Antigo Testamento o povo de Deus ele tinha a prática de buscar ao Senhor. Se vocês se lembrarem, quando o povo estavam em peregrinação, pelo deserto, o povo de Deus instituiu e estabeleceu que o povo deveria fazer os sacrifícios e buscar ao Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor no tabernáculo. O tabernáculo era o local onde eles deveriam ali adorar o Senhor. Depois nós muito bem sabemos que na época de Davi inicia a construção do templo, prepara algumas coisas ali para a construção do templo, e depois nós sabemos que quem de fato, de verdade, vai efetivar a construção do templo, o filho de Davi, o rei Salomão. Salomão vai, constrói o templo majestoso, porque entendia-se que Deus se fazia presente no tabernáculo, certo? A arca era símbolo da presença de Deus, a arca deveria ficar em um determinado lugar no Santo dos Santos, porque representava a presença de Deus. No templo, quando ele é construído também, o templo ali tem um lugar em que a arca ela fica, que representa também a presença do nosso Deus. O ponto é que conforme as coisas a história vai caminhando, nós vamos saber, ou sabemos que o templo ele vai ser destruído, quando o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia. Mas nós sabemos também que Deus havia ordenado a reconstrução desse templo e que ele seria reconstruído novamente. Ele foi reconstruído novamente, mas também ele foi destruído. A grande questão, meus irmãos, é que o profeta Ageu, ele estava agora diante de uma grande missão. Trabalhar para que o povo viesse a reedificar o templo, a reconstruir o templo. Porque o povo volta agora do exílio para a sua casa, para Jerusalém, e deveria reconstruir o templo. Só que o povo, como nós vimos na semana passada, eles começaram a construir, parou. Depois de 16 anos ele foi exortado agora por Ageu para poder então levar o povo a reconstruir o templo. E o povo deveria obedecer ao Senhor. Mas nós muito bem sabemos que o povo não estava buscando ao Senhor como deveria buscar. Então o ponto é que o tabernáculo, o templo, simbolizava a presença de Deus. Nós muito bem sabemos que lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o apóstolo Paulo vai mostrar agora que nós é que somos o templo do Espírito Santo de Deus. E que é maravilhoso, então, nós sermos esse templo do Espírito Santo do Senhor. Sabedores, então, de que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos estar com as nossas vidas aos pés da cruz de Cristo. Nesse sentido, na semana passada, nós refletimos por que devo priorizar a Deus. E, em primeiro lugar, na semana passada, nós vimos que devemos priorizar a Deus porque essa é a vontade de Deus. Ageu, capítulo 1, verso 1, nos fala a respeito disso. Depois, em segundo lugar, por que devo priorizar a Deus? Porque não posso desobedecer a Deus. Deus ordenou que o povo deveria obedecê-lo. Então, não posso desobedecer
E o povo, naquele contexto de Ageu, também não poderia. Em terceiro, por que devo priorizar a Deus? Porque não posso esquecer dos feitos de Deus. Aquele povo foi grandemente cuidado pelo Senhor. Então eles não deveriam esquecer dos feitos e do cuidado de Deus para com as suas vidas. E nós também não devemos esquecer dos feitos e do cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Em quarto, por que devo priorizar a Deus? Porque só encontrarei felicidade em Deus. Aquele povo estava procurando encontrar felicidade nas suas realizações pessoais. Nós muito bem sabemos que só em Cristo e só em Deus é que nós verdadeiramente seremos felizes e teremos então a nossa realização. Em quinto, por que devo priorizar a Deus? Porque senão serei castigado por Deus. O povo, no contexto de Ageu, no capítulo 1, verso 9 a 11, eles foram duramente castigados. Por quê? Porque eles não estavam priorizando, eles não estavam buscando ao Senhor. Então, meus irmãos, tendo feito essa breve explanação aqui do capítulo 1 do livro de Ageu, gostaria de meditar com você a respeito desse seguinte tema que vai ser projetado aí. Por que busco a Deus? Por que busco a Deus? Esse é o nosso tema de hoje. Em primeiro lugar, por que Deus me impulsiona? Em primeiro lugar, eu busco a Deus, você busca a Deus, porque Ele nos impulsiona. Acompanhe comigo, a partir do versículo 12. Você pode ver que aqui, Zorobabel, no versículo 12, que era um líder político, Zorobabel era um líder político, ele foi impulsionado pelo nosso Deus. Olha lá, Ageu capítulo 1, verso 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Aqui nós podemos ver que nesse verso 12, que Zorobabel, que era um líder político, que Josué, que era o líder religioso, e todo o povo, ou seja, todo o remanescente que havia permanecido fiel, eles foram então dispostos, impulsionados pelo Senhor para poder ouvir as palavras de Deus por meio do profeta Ageu. Então, uma vez que esse povo é impulsionado, chamado, é convocado pelo Senhor, é tocado pelo Senhor para poder ouvir as palavras do profeta Ageu, o que vai acontecer com esse povo? Esse povo, ele vai atender. É isso que o verso 12 ainda continua a dizer. Continua a dizer que o povo atendeu a voz de Deus. E a ideia, meus irmãos, minhas irmãs, de atender aqui, a ideia do verbo obedecer, escutar, ouvir, é o ato deles prestarem atenção de tamanho modo ou de tamanha forma que eles não somente ouviriam, mas esse ato de ouvir iria levá-los, logicamente, à obediência, certo? Nós podemos observar e ver isso, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Ali o povo, os pais, Moisés dita aquelas palavras ali, e os pais, então, eles deveriam ouvir a palavra do Senhor, ter as palavras do Senhor no coração deles e deveria agora inculcar essas palavras no coração dos seus filhos. Era essa a ordem implícita ali. Então eles deveriam ouvir e obedecer o que estava sendo mandado. Em Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 1, nós temos ali a repetição da lei, repetição dos mandamentos, que o povo deveria também ouvir e também obedecer. Se nós vermos em Levítico, no capítulo 26, no verso 14, até o verso 20 ali, você vai ver que ali Deus está fazendo um chamado integral para que as pessoas pudessem, então, obedecer às ordens do Senhor, e se eles não obedecessem às ordens do Senhor, eles seriam castigados, seriam punidos. A grande questão é que talvez você já tenha ouvido falar que você não deve olhar para a mulher do seu próximo e desejá-la. Talvez você já tenha ouvido falar que você não pode ficar com raiva, com ódio no coração. Talvez você já tenha ouvido falar
que você deve ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Talvez você já tenha ouvido falar que você deve ser um cristão aonde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde você se diverte. Talvez você já tenha ouvido falar que você precisa ler as Escrituras todos os dias, orar todos os dias, ter um período de devocional com o Senhor todos os dias. Talvez você já ouviu tudo isso. Talvez você já está até mesmo careca de saber de tudo isso, mas talvez você não está obedecendo. Talvez você já ouviu que você deve se preocupar com o seu próximo. Talvez você já tenha ouvido que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas só está aqui, no seu intelecto, só está aqui na sua mente, não desceu ainda para o seu coração. Porque quando esse conhecimento descer para o seu coração, isso será transformado em ação, isso será transformado em atitudes. Por isso, em nome de Jesus, você precisa entender que você precisa não somente ouvir a palavra de Deus, mas obedecer. E aquele povo, o povo de Ageu, eles ouviram a palavra do Senhor e vocês verão que eles obedeceram a palavra de Deus. Mas sabe por que eles obedeceram? A letra C, e o subtópico C, vai dizer que eles obedeceram porque eles temeram ao Senhor. Eles temeram a Deus. E a ideia no hebraico aqui, essa expressão, é uma expressão que revela o motivo da obediência, que designa o motivo, então, da obediência. Então, os líderes e o povo, eles estavam cheios do temor de Yahvé, eles estavam cheios do temor daquele Deus que é o Deus da aliança, o Deus que cuida daquele povo. Eles temeram e tremeram diante do Senhor. Se nós olharmos para Provérbios, no capítulo 9, verso 10, que nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência a todos. Então, eu e você, se nós somos verdadeiramente cristãos, se nós devemos então temer ao Senhor, e o ato de nós temermos ao Senhor vai nos levar à prática da obediência. Se você não está obedecendo a Deus, se você não está vivendo a forma a qual você deveria viver, possivelmente é porque você não está temendo ao Senhor. Por isso, se você olhar para o que Tiago, no capítulo 1, verso 22 ao verso 25, abra lá, por gentileza. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 22 ao verso 25, nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a palavra do Senhor aqui em Tiago nos exorta que nós devemos não somente ser ouvintes da palavra do Senhor, mas também praticantes. Então, se você está assim, eu rogo a Deus, se você está assim, sem buscar, sem temer, sem obedecer a Deus, eu rogo a Ele para que Ele possa impulsionar você, para que você possa então buscá-lo de todo o coração, para que você possa temê-lo de todo o coração, para que você possa obedecê-lo de todo o coração. Portanto, não devemos nos esquecer do que o apóstolo Paulo nos diz aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não se esqueça disso. É o Senhor Deus que impulsiona a mim e impulsiona a você, que nos impulsiona a buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Esse é o primeiro ponto. Por que busco a Deus? Em primeiro lugar, porque Deus me impulsiona. Em segundo lugar, por que busco a Deus? Porque Deus está comigo. Verso 13 nos diz, lá de Ageu, capítulo 1, verso 13. Então,
Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Meus irmãos, eu gostaria que você pudesse observar a respeito desse primeiro subtópico, a letra A, que fala a respeito do enviado do Senhor. Ageu 1,13, a parte A, diz a respeito do enviado do Senhor. Ageu aqui, ele é identificado como sendo o enviado, como sendo o mensageiro do Senhor. Nós já vimos anteriormente que esse Ageu, ele é um profeta. E como profeta, ele fala aquilo que é do Senhor. Uma das características do profeta é que ele falava, assim diz o Senhor. Então ele vinha para exortar, para repreender o povo, para poder dizer as palavras do Senhor Deus ao povo, e ele então usava essa expressão, assim diz o Senhor. Então o profeta, o profeta Ageu, ele vinha com a autoridade do Senhor, e ele era um enviado, um chamado pelo Senhor para poder então exercer ou transmitir a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor, você pode entender e compreender que não é algo tão simples ou tão fácil de alguém transmitir ou de alguém passar a mensagem do Senhor. O profeta precisava estar em intimidade com o Senhor, o profeta precisava estar em comunhão íntima com o Senhor Deus, como nos diz o Salmo 25, no verso 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os profetas temiam ao Senhor, os profetas tinham intimidade com o Senhor. Por isso é que eles transmitiam a mensagem do Senhor. E era a mensagem verdadeira, uma mensagem que trazia o poder verdadeiro de Deus e o recado verdadeiro do Senhor. Hoje nós sabemos que profeta, como no contexto do Antigo Testamento, não existe mais. Mas nós cremos que Deus, ele continua a falar por meio dos homens escolhidos por ele, ao expor e ao transmitir a palavra dele. Mas nesse subtópico ainda, ou, aliás, nesse ponto ainda, porque eu busco a Deus, eu disse porque Deus está comigo. E Deus estava com Ageu, porque Ageu era o enviado do Senhor. Deus estava com Ageu porque Ageu transmitia a mensagem do Senhor. Mas também Deus estava com Ageu, sabe por quê? Porque Ageu, ele transmitia as promessas do Senhor. Se você olhar aí o profeta na parte C do versículo 13, ele vai dizer, eu sou convosco, diz o Senhor. Você tem ideia do que o texto aqui está dizendo? O Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus da promessa, ele disse, eu estou com vocês. Sabe aquele que fez a promessa lá com Abraão? Aquele que chamou Moisés, aquele que ratificou a sua aliança ali com Moisés, com Josué, com Davi, com Salomão. Sabe, esse Deus é o mesmo que diz aqui para Ageu. Eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. Então Deus ainda era o Deus do pacto. Deus era aquele Deus que fez várias e diversas promessas para com seu povo e ele iria cumprir todas as suas promessas. Nós muito bem sabemos que em Mateus, no capítulo 1, verso 5, verso 6, verso 12 e verso 16, ali vai falar a respeito da genealogia de Jesus, e lá nessa genealogia fala a respeito de um homem chamado Zorobabel, que está aqui no texto de Ageu. O ponto, meu irmão, minha irmã, é que lá ainda fala a respeito da linhagem de Davi, que o Messias, ele viria da descendência de Davi. Nós muito bem sabemos, meu irmão, minha irmã, que o propósito e o objetivo de Deus era cumprir com a encarnação do Verbo, era cumprir com a encarnação do Messias, era fazer com que o Senhor dos Senhores, o Salvador dos Salvadores, pudesse então vir a esse mundo, e ele então organizou todas as coisas para que o Senhor Jesus pudesse vir. Portanto, o foco aqui é que o Deus imanente, o Deus que se relaciona com o seu povo, ele passa ou passaria a fazer presença ou estaria junto com o seu povo em breve por meio
da presença real e verdadeira do seu Filho Jesus. Portanto, eu e você, nós precisamos entender e compreender que o nosso Deus, ele tinha o propósito e objetivo de cumprir com todas as suas promessas, e a maior de todas as promessas era a encarnação do Verbo. Era o descendente de Davi vir a esse mundo e ele veio, ele cumpriu com o seu propósito, ele cumpriu com as suas promessas, todas as promessas que o Senhor Deus ele fez, ele cumpriu. Portanto, nós não podemos e não devemos temer e nem ficar com o nosso coração atribulado, porque o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele está conosco. Por que, em segundo lugar, eu busco a Deus? Porque Deus está comigo. Eu gostaria de dizer para você que Deus está com você nesse momento que você está passando. Temos vivido essa questão da pandemia, que não se fala em outra coisa a não ser isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está contigo. O Senhor Jesus disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Ele disse que estaria conosco e ele cumpre com as suas promessas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus está conosco. Nós não precisamos temer. Então pare de andar ansioso, pare de andar ansiosa, pare de andar preocupado. Lance diante do Senhor toda a sua angústia, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação e descanse no Senhor em nome de Jesus. Mas, em terceiro lugar, por que busco a Deus? Porque Deus desperta-me para buscá-lo. O verso 14, lá de Ageu, no capítulo 1, nos diz: O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, que é o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Por que busco a Deus? Porque Deus desperta-me para buscá-lo. A força dessa palavra ela é tão grande, essa palavra despertar, no original, no hebraico, dá a ideia de perturbar, dá a ideia de agitar, dá a ideia de tirar do conforto. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, é que Deus agitou, é que Deus incomodou, é que Deus fez com que aquele povo não viesse a resistir o agir sobrenatural dele. Quando Deus ele age na vida do seu povo, quando Deus ele desperta o seu povo para buscá-lo, ninguém pode resistir. Se você prestar atenção, a parte A, o subtópico A, vai dizer que Deus despertou o espírito de Zorobabel. Queridos, por 3 vezes essa expressão despertou o espírito de fulano de tal aparece nesse apenas versículo 14. Então Deus desperta o espírito de Zorobabel, o espírito e alma, que é a mesma coisa. Você, como eu, entende que nós somos dicotomistas, né? Ou seja, nós entendemos que o homem é composto do corpo e da alma e espírito tem a mesma raiz da palavra, certo? A alma no hebraico é ruá e no grego é pneuma. Então essas palavras são apenas semelhantes. Então nós entendemos que alma e espírito é a mesma coisa, certo? E o corpo. Então nós somos dicotomistas, entendendo que nós somos compostos pelo corpo e pela alma. Então o ponto é que Deus desperta a alma, desperta o ser todo de Zorobabel, para que Zorobabel pudesse então buscar o Senhor. Se você prestar atenção, você vai entender e vai compreender que Zorobabel ele era um líder político, ele era um governador era o governador daquela nação. E Deus despertou Zorobabel, que era um líder político. Só que Deus não ficou por aí. Deus ele despertou também o espírito de Josué,
Ou seja, quem era Josué? Josué era aquele homem religioso, era aquele líder que entrou na terra prometida, é aquele homem que venceu as batalhas, mas o texto diz que Josué ele foi despertado, agitado, incomodado pelo Senhor Deus. Deus incomodou aquele homem que conduziu o povo dele para chegar na terra prometida. Ou depois que entrou na terra prometida, particularmente falando. O ponto, meu irmão e minha irmã, é que talvez você seja um líder, e talvez você seja um líder que esteja precisando ser despertado pelo Senhor para poder buscá-lo. E talvez o Senhor Deus está permitindo o nosso país e o mundo até passar por tamanha situação para que você, líder religioso, seja despertado por Deus para poder buscá-lo, para poder servi-lo com todo o seu ser, com todo o seu vigor e com toda a sua força. Talvez Deus está permitindo que essas situações aconteçam porque Ele quer que líderes políticos sejam convertidos e sejam transformados. Ele quer que esses homens também sejam alcançados pelo poder do Evangelho. Esses líderes políticos precisam entender e compreender que existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Essa pandemia a qual nós estamos vivendo, meus irmãos, ela atingiu as potências mundiais. Estados Unidos, China, a primeira, segunda potência mundial e as outras também. Então, todos os líderes políticos do mundo todo foram afetados. O ponto é que o nosso Deus está dando um recado para os líderes políticos, mas também para os líderes religiosos, para mim e para você. Deus quer que venhamos a buscá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso vigor, com todas as nossas forças. Deus está agitando e chacoalhando a mim e a você para que venhamos buscá-lo com todo o nosso coração. Porque, infelizmente, muitos líderes religiosos não estão buscando o Senhor como devem buscar. Estão negociando e mercadejando a palavra do Senhor. Estão vivendo da forma a qual não deveriam, mas que o Senhor Deus possa ter misericórdia de todos os líderes que não buscam e não servem e não vivem como deveriam viver. Portanto, eu gostaria de convidar a você ainda a olhar um terceiro subtópico nesse ponto, que é que Deus, além de despertar Zorobabel, que era o líder religioso, Zorobabel, que era o líder político, além de Deus ter despertado Josué, que era o líder religioso, Deus desperta agora todo o povo. Esse ato de Deus despertar todo aquele povo traz a ideia de que todas as pessoas que não era ou que não fazia parte da liderança do país ou do contexto religioso deles ali, foram despertados e convocados e intimados a buscar o Senhor. Eles foram chacoalhados, eles foram despertados pelo Senhor Deus. Talvez Deus está chacoalhando a você que não é talvez um líder religioso, mas você que é membro de igreja, Deus está te chamando, meu irmão. Melhor, Ele já te chamou, Ele já te escolheu, Ele já colocou você no time dele. E agora talvez você esteja ainda dormindo o sono da morte, ou seja, talvez você esteja vivendo numa letargia espiritual ao ponto de não ter mais intimidade com o Senhor, de não ter mais proximidade com o Senhor, de não mais desejar e ansiar pelo Senhor. O desejo do meu coração é que você entenda que Deus despertou o espírito de todo aquele povo, ou todas aquelas pessoas ali no contexto de Ageu, para que eles pudessem juntar as suas forças e fazer o que deveria ser feito. Nós muito bem sabemos que a seara, meus irmãos, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus te despertou, Deus te agitou, Deus te incomodou para que você pudesse viver para Ele, para a glória dele. Então viva para Ele, honre e glorifique
esse nome de cristão que você carrega, que é o nome de Cristo. Glorifique Ele, meu irmão. Portanto, eu e você devemos então buscar ao Senhor com todo o nosso coração e de toda a nossa força. Seja você um líder religioso, seja você um líder político, ou seja você um membro de igreja. Deus está dando a oportunidade para que eu e você, nós venhamos buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso vigor e de toda a nossa força. Não é sem propósito e não é sem objetivo que essa pandemia está acontecendo. Deus quer você aos pés da cruz de Cristo. Mas não se esqueça o que nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você que está sendo despertado pelo Senhor para buscá-lo, entenda que você só vai buscá-lo porque Ele primeiro foi até você. Você só vai amá-lo porque primeiro Ele te amou e pagou um alto preço por você. Por isso, em nome de Jesus, ouça o chamado do Senhor, ouça o despertar do Senhor e viva uma vida para a glória dEle. Para concluir essa mensagem, gostaria de concluir respondendo à pergunta do nosso tema. Por que busco a Deus? Em primeiro lugar, porque Deus me impulsiona. Entenda disso. Você só vai buscar a Deus porque Ele te impulsiona, porque Ele te leva a buscá-lo. Em segundo lugar, por que busco a Deus? Porque Deus está comigo. Entenda, meu irmão, qualquer que for o momento da sua vida, de alegria, de tristeza, de angústia, de dor, de tribulação, de sofrimento, entenda, o Senhor Deus, Ele está contigo. Em terceiro lugar, por que busco a Deus? Porque Deus desperta-me para buscá-lo. O Senhor Deus despertou a Zorobabel, despertou a Josué, despertou todo o povo para buscá-lo. E Ele está despertando a mim e a você. É hoje, é tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É o texto que nós lemos no início, Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a Deus com todo o seu coração e toda a sua força e todo o seu vigor. Para aplicar essa palavra na minha vida e na sua vida, em primeiro lugar, peça para Deus lhe impulsionar a buscá-lo. Querido, não tem como você viver esse mundo. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você busca a Deus ou você não busca. Por isso, em nome de Jesus, clame a Deus para que Ele possa impulsionar, para que Ele possa despertar verdadeiramente o seu coração para buscá-lo. Em segundo, peça para Deus temor e obediência. Nós muitas vezes, queridos, não obedecemos ao Senhor porque está nos faltando temor e tremor. Então peça para que Ele coloque temor no seu coração. Peça para que Ele olhe para você com um olhar de graça e com um olhar de misericórdia e possa então a levar você a obedecê-lo e a temê-lo. Em terceiro lugar, saiba que Deus está contigo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nunca, jamais, em tempo algum, Ele vai te abandonar. Seja um problema emocional que você esteja passando, seja um problema espiritual, seja um problema financeiro, problema intelectual, qualquer que seja, ou qualquer que for a área da sua vida, entenda que o Senhor Deus, Ele está contigo. Ele não vai te abandonar. Em quarto, saiba que Deus cumpre o que Ele promete. Ele cumpriu todas as promessas. E a última delas é que Ele vai voltar. E Ele também vai cumprir. Saiba de uma coisa. Nós não somos aqui dessa terra. Nós estamos aqui apenas por um tempo. E o tempo que o Senhor nos permitir, devemos buscá-lo com todo o nosso vigor, com toda a nossa força. Devemos priorizá-lo. Devemos realmente estar aos pés da cruz de Cristo. Mas nós só iremos fazer isso se o Senhor Deus agir
de maneira sobrenatural no meu coração, na minha vida, no seu coração e na sua vida. Portanto, em nome de Jesus, clame a Deus para que Ele, então, cumpra com os propósitos e os projetos e as promessas dEle para a minha vida e para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, lhe conceda uma semana abençoada. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos permite refletir um pouco na Tua Palavra. Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito possa aplicá-la em nossos corações e que nós possamos, ó Deus, ser edificados com a Palavra do Senhor dia a dia. Deus, em nome de Jesus, cumpre com o Teu propósito, o Teu querer, a Tua vontade, ó Deus, e nos ajude a buscar ao Senhor enquanto há tempo. Enquanto nós temos fôlego de vida, nos dê, ó Pai, essa bênção de buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso vigor e com toda a nossa força. É no nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. E amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as ternas consolações do Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja sobre todo o Teu povo, ó Deus, aonde quer que o Teu povo esteja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Vamos ouvir agora o pós-lúdio e que você ainda exalte e glorifique ao Senhor. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Contra a costa que quero abortar. Medo cobre os meus olhos, perco a direção. Braços falhos remam fracos sem coordenação. Mas não posso desistir. Ao meu lado existe a jornada se faz plena.